E aí, gente, tudo bem? Você já parou para pensar que tem aquela galera que acerta sempre mais de 160 no Enem, que fecha a prova da FUVEST? A gente fica sempre se perguntando como é que essa galera estuda, o que que eles fazem, se eles vivem. Hoje eu trouxe uma dessas pessoas aqui pro canal, que é o Flávio de Falcão. Flávio, se apresenta aí pra galera. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho. É, Cara, eu sou o Flávio, tenho 24 anos. Eu sou formado hoje em Engenharia Civil na USP e tive aí um resultado que eu acho que foi bacana nos vestibulares na época, que eu consegui tirar 83 na FUVEST e 168 questões no Enem. Acho que vale falar um pouquinho da história, né? Como é que foi essa história, porque o pessoal ouve esse número e fala assim, pô, de onde que veio esse número? Mas eu posso dizer que não foi sempre assim. Eu até falo, né, Aham. que a primeira vez que eu prestei FUVEST, eu tirei 45, eu acertei metade da prova. Só para vocês terem uma ideia, com 45 você não passa em quase nenhum curso concorrido, não passa em medicina, não passa em engenharia, não passa em direito, não passa quase em nada. E foi até interessante, porque o meu foco foi sempre mais em FUVEST, eu prestei o Enem também, mas sempre eu foquei mais na FUVEST. E quando eu olhei, eu vi, cara, eu sabia grande parte das matérias, mas o tempo me pegou muito. Então eu fiquei com questões que eu não resolvi, teve questões que eu me embananei, tem muita pegadinha que eu caí, eu não estava acostumado realmente em fazer uma prova. Eu sempre fui um aluno bom, assim, eu nunca fui o primeiro da sala, mas eu sempre fui um aluno que passava de ano tranquilamente, nunca fiquei de recuperação e tudo mais. Então ter esse resultado acabou sendo um pouco um choque para mim e eu fui correr atrás de falar assim, cara, o que aconteceu, né? O porquê que eu tirei 45, deixa eu tentar entender. Isso foi em 2012. Foi 2012 para 2013. E naquela época era muito diferente. Então, assim, 2012 a internet, o YouTube, só para você ter uma ideia, não podia fazer vídeo de mais de 10 minutos. Era outra realidade, era uma realidade completamente diferente. E nenhum desses canais de estudo que existem hoje em dia que dão dicas existiam na época, né? Então eu tive muito que buscar fora do Brasil. Por sorte eu falava inglês na época, eu consegui pegar muito de referências externas no YouTube, em blogs, até livros mesmo, estudos científicos sobre estudo. Porque eu queria entender, né, o que os alunos mais tops do mundo, os caras que estudam em Harvard, os caras que estudam no MIT, o que esses caras fazem quando eles estudam? Quando eles sentam na cadeira e começam a se preparar para uma prova, para o vestibular, qualquer coisa do tipo. E eu posso dizer que foi uma jornada que eu bati bastante cabeça, trouxe muito desses conhecimentos para a realidade do Brasil e comecei a testar. Uma coisa que eu falo muito é que, assim, toda metodologia precisa ser testada, não existe metodologia na teoria. É impossível você dizer essa metodologia é melhor e nunca colocá-la na prática, né? Então eu trouxe muito desses conceitos e dessas coisas para o teste e pouco a pouco eu fui percebendo que realmente tinha uma forma melhor de estudar. E isso tirou um peso gigantesco das minhas costas, porque eu acho que uma coisa que muita gente faz, e até eu fazia um pouco, era se rotular. Então você falava assim, cara, eu sou burro, eu sou desfocado, eu não consigo. Que é uma coisa que está associada a você, né? Como se fosse uma coisa inata, né? Como se fosse uma coisa genética. Eu não consigo passar no vestibular. Mas eu comecei a perceber que não é bem isso, né? Que é muito mais do que eu faço e não realmente do que eu sou. Então, mudando as estratégias de estudo que eu fiz, mudando a maneira como eu olhava para a prova do vestibular, eu consegui melhorar a minha pontuação e ela foi crescendo pouco a pouco. Então, nos simulados que eu fui fazendo, eu fui tirando 60, 70, e quando eu cheguei no 75, eu dei uma estagnada. Então, no 75, foi um momento que eu demorei depois de um tempo para conseguir chegar realmente nos 83 da FUVEST. Então, eu até sempre falo, quando você chega num certo ponto, que é mais ou menos 75 na FUVEST, e no Enem seria mais ou menos aí uns 150 acertos, começa a ficar extremamente difícil aumentar a quantidade de acertos, porque você está acertando grande parte das questões. O que sobra é muito pouco. Então foi nesse momento que eu tive que usar técnicas mais avançadas ainda, de realmente entender o meu erro no detalhe, mas aos poucos eu fui subindo e até a prova da FUVEST e do Enem foram surpresas para mim, assim, eu não esperava que eu ia tirar uma nota tão alta. Que isso é uma dúvida que aparece muito aqui no canal. A galera, em vários níveis, né, fala assim: nossa, eu já tô acertando bastante, mas eu não consigo sair dali. Qual uma dica que você daria? E assim, eu queria aproveitar a tua presença aqui, já que você falou sobre isso, para se você pudesse só especificar um pouquinho mais do que você fez para sair já de um resultado incrível para ir para um excelente, quase fechando a prova. Perfeito. Eu acho que são três dicas principais. E até para terminar o que eu estava falando, só o último ponto é que 83 da FUVEST foi até um pouco de uma surpresa, né? Porque eu estava tirando notas altas dos simulados, 81, 82, mas 83 foi a minha maior nota. Eu nunca tinha tirado essa nota. E fiquei feliz de no dia da prova eu conseguir performar no meu máximo, vamos dizer assim. Então, se eu pudesse dar algumas dicas práticas, que eu sempre gosto muito, até no meu canal, para quem conhece, eu dou sempre dicas muito práticas, né? Dicas que são direto ao ponto, porque eu tô cansado daquelas dicas lá de beba água, se hidrate, durma Eu bem. sou dessa época. É.
No YouTube você falou que não existia, né? Eu também, eu lembro que quando eu comecei a assistir vídeo de estudos, as dicas eram essas. Ah, use canetas de cores diferentes, leve uma água para estudar com você. Assim, uma coisa que não tem relação nenhuma, assim. Lógico, você tem que se hidratar, mas não era nada prático. São coisas, é aquela coisa, né? Isso serve para você viver bem, para você ter uma boa vida, para você ser saudável, não para você passar no vestibular, assim. Se você quer ser um ser humano que está inteiro, você precisa fazer essas coisas. Agora, passar no vestibular, eu acho que tem algumas dicas práticas, sim, e eu consigo pensar em três principais que eu falaria. A primeira delas é gerenciamento de tempo. O gerenciamento de tempo ele tem várias facetas, mas eu falo principalmente na hora da prova. Quando você está pensando numa prova de 90 questões em 5 horas para você fazer, ou no caso do Enem, até que você tem 5 horas e meia com uma redação, não tem como você fazer essa prova se você não for um mestre do gerenciamento de tempo. E o que significa gerenciamento de tempo? Significa que você tem menos tempo do que você precisa. O que você vai fazer? Essa que é a grande questão. Porque se o Enem tivesse 10 horas para fazer, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas iria muito melhor. Que o problema da maior parte das pessoas, principalmente o pessoal de alta performance, que é medicina, não é conteúdo. O pessoal de medicina estuda bem, o pessoal de medicina sabe o conteúdo. O que falta realmente é o gerenciamento de tempo preciso. Então, algumas dicas práticas que eu dou, né? Quando você está pensando na prova do Enem, tem diversos tipos de questão. O Enem ele tem algumas questões que já são típicas, né? Em matemática, por exemplo, tem aquela questão que é super longa e as alternativas são curtas. Então você olha e fala assim: caramba, provavelmente eu vou ter que entender um super contexto daquela questão para responder um negócio super simples, que vai ser 2 vezes 3 e vai ser 6 a resposta. Tem muito dessas questões, até você sabe muito bem como é que são essas questões, né? Acontece muito, assim. E também acho legal no Enem porque tem umas questões que você tem que entender vários assuntos para conseguir discernir as alternativas que estão erradas da alternativa certa, assim. Não é um conteúdo só. Lógico, é um pouco mais, é um pouco menos aprofundado, mas o Enem tem dessa, sabe? Ele usa muita coisa em uma questão só. Exatamente. E pensando no gerenciamento de tempo, a dica ela é simples inicialmente, mas ela é muito eficaz. Faça as questões que sejam mais rápidas e fáceis primeiro, e questões que você tenha maior probabilidade de acerto. Porque para pensar, vale a pena você brigar com uma questão que você tem quase certeza que você vai errar? Eu acho que não, né? Por que você vai usar o seu tempo numa questão que, de qualquer forma, mesmo você usando o seu tempo, você vai errar? Uma questão de logaritmo em matemática, uma questão de, às vezes, de reações químicas meio complexa de ciências da natureza, esses tipos de questão, uma questão muito longa de português, que tem um texto de 30 linhas. Vale a pena investir tempo nessas questões logo de cara? Não. O que vale a pena logo no começo é você resolver questões que são fáceis, porque isso vai te ajudar no TRI, pensando no Enem, e também, pensando na FUVEST e no Enem da mesma forma, vale a pena você resolver as questões que são rápidas. Porque se ela é rápida, você já sabe se você sabe ou não. Ela é uma questão difícil, mas rápida. Não vou fazer agora. É uma questão fácil e rápida. Já faço agora e já me livro. Um dos mitos que existem no vestibular é que você tem que fazer a prova na ordem. A ordem que está lá é o Enem que determinou de forma aleatória. Não tem nenhum tipo de metodologia para determinar a ordem das questões do Enem. Então, é importante que você crie sua própria ordem. Que você veja quais questões você tem mais facilidade para resolver e faça essas questões primeiro. Seja no nível de matéria, seja no nível de conteúdo. Então, pode ser que física você tem mais facilidade, faz física primeiro. Faz as questões fáceis de física primeiro. Depois olha as questões fáceis de biologia e vai misturando tudo isso de forma que quando chegar no fim, você tem 10 questões para fazer, mas são 10 que você já não ia acertar de qualquer forma. Ou são 5 que você vai ter que chutar. Aí sim, aí naqueles 10 minutos finais você usa exatamente para fazer esse tipo de questão. Muito bacana. Assim, você tá dando praticamente uma mentoria pra mim e pra todo mundo que tá assistindo. Então, vocês aproveitem essas dicas do Flávio. Assim, eu queria muito trazer. A gente estava conversando antes, né, de fazer esse vídeo, e eu falei pro Flávio. Eu acho que seria bacana fazer um vídeo para mostrar para as pessoas como é essa rotina de estudo, quais são as principais dicas de um estudante de alta performance. Às vezes a gente consegue uns resultados muito bons, mas os vestibulares, principalmente o de medicina, tem ficado cada ano mais concorrido, cada vez mais concorrido. Então a gente precisa aprender essas técnicas de como conseguir elevar o nível dos nossos estudos. Eu acho que o Flávio é especialista nisso, por isso que ele está aqui no canal falando para vocês. Maravilha, fico lisonjeado aí de me considerar um especialista, que é isso. Só fui uma pessoa que consegui descobrir algumas coisas legais aí quando a gente pensa em vestibular. E eu acho que eu consegui chegar num nível que eu entendi realmente. É como se eu tivesse visto a Matrix, sabe? Eu consegui entender como que um cara que cria a prova, o que ele pensa quando ele cria a prova. Acho que chegou nesse ponto. Isso me ajudou bastante realmente em conseguir ter uma boa nota.
Então a primeira dica basicamente é essa: gerenciamento de tempo tem que estar na fórmula do seu sucesso. Então, não foque só em conteúdo, não acredite quando o cursinho fala assim, não, você tem que estudar tudo, estudou tudo, beleza, vai para a prova, faça muitos simulados, treine muito o gerenciamento de tempo em casa, não deixa para fazer isso na hora da prova. Não fala assim, a técnica é essa daqui que ele falou, que é fazer as mais fáceis e as mais rápidas. Eu já sei a técnica. Não, esse tipo de coisa você só sabe na prática. Não basta. É que nem eu te falar assim: para você correr, você precisa mover uma perna e depois a outra. Isso não te faz um bom corredor. Isso te faz uma pessoa que sabe sobre técnica de corrida. Então é muito importante aplicar isso na prática, fazendo muitos simulados. Exato. E inclusive na hora de fazer os simulados, uma coisa que eu fazia também é, por exemplo, a prova de matemática, no dia de matemática e natureza, você tem mais ou menos umas 2 horas e meia para fazer cada uma das provas. Tenta fazer as 45 questões inteiras em 2 horas. E aí depois você vai tentando diminuir cada vez mais esse tempo. Acho que isso ajuda muito a chegar lá na hora da prova e tentar minimizar problemas que você teria se você não conseguisse lidar com o tempo. Acho que isso pode ajudar também. Exatamente. Vou dar até uma dica avançada aqui. Eu já deixo claro que é uma dica avançada, então não é para uma pessoa que está começando, mas é o que eu chamo de lista rápida. É uma técnica até que eu falo muito no meu canal, falo para os meus alunos de mentoria, que é específica para quem já está indo muito bem, mas tem problema com o tempo. Que é basicamente o seguinte: você vai pegar uma lista de exercícios, vamos pegar uma lista, por exemplo, de 20 exercícios, e você tem que colocar uma meta de fazer cada exercício no mínimo de tempo possível. Então eu gosto de começar com 2 minutos por questão. Então você pega uma lista de 20 exercícios, por exemplo, ou 10 exercícios de qualquer matéria, e faz em 2 minutos por questão. Mesmo que você se atropele, você vai conseguir adquirir uma coisa que eu chamo de intuição. A intuição, ela ajuda quando você olha uma questão e antes de você começar a resolver a questão, você já sabe do que a questão está falando, já sabe se a questão é difícil, já sabe se você vai acertar a questão ou não. Então, essa intuição você ganha não necessariamente resolvendo, mas sendo forçado a fazer isso de forma muito rápida. Quando eu estava me preparando, chegou um tempo que eu fazia lista rápida com 30 segundos por questão. Eu tinha o mínimo de tempo possível. Eu olhava a questão, dava uma analisada, ou respondia, ou pulava, ou chutava, ou já na hora eu já tentava olhar. E isso vai te ajudar muito a perceber o quanto que as questões têm um padrão. Essa que é o legal. Quando você olha uma questão específica, às vezes você não vê um padrão, mas quando você começa a ver dezenas e dezenas de questão, um padrão começa a aparecer. Que é o que eu chamo dos tipos de questão da prova da FUVEST e tipos de questão da prova do Enem. Isso são coisas também que eu já fiz até live a respeito. Esses tipos, eles são coisas que eles estão acima das questões e das matérias. Eles são realmente a estrutura, a maneira. É um gráfico. Às vezes é um gráfico, às vezes de olhar o gráfico você já sabe o que a questão vai pedir. Você fala assim, caramba, eu já sei até a pegadinha que a questão vai pedir, de tanto que eu já vi isso antes. Então, essa é uma dica avançada. Estou dando exclusivo aqui, porque realmente essa é uma dica para o pessoal que quer alta performance. Vocês aproveitem, inclusive deixem um like nesse vídeo, porque eu acho que a gente tá. O Flávio tá trazendo um conteúdo muito bacana aqui. Inclusive, essa última dica, eu acho que você resumiu e acabou respondendo uma pergunta que também aparece muito por aqui. Eu vejo que as pessoas têm um pouco de confusão em relação a isso. Eu vejo muita gente falando: o meu problema no Enem é que eu não consigo raciocinar nas questões, me falta raciocínio lógico. Às vezes eu fico olhando esses comentários e eu não tenho muita certeza se é realmente esse o problema. Eu acho que falta talvez um pouco mais de prática de prova. Porque a questão do Enem não é que você fica raciocinando tanto em cima das questões, é que de tanto você fazer aquele mesmo tipo de questão, você já fica acostumado. Então, assim, se torna possível você fazer uma questão do Enem rápido ou uma questão da FUVEST bem rápido, a partir do momento que você tem muito treino naquilo. Lógico, o conteúdo é essencial para você conseguir responder aquilo de forma técnica, mas essa questão de você pegar uma questão que talvez você fizesse em 10 minutos e fazer em 2, só vem com muito treino. E essa dica que o Flávio deu das listas rápidas é muito bacana, inclusive eu vou aplicar na minha preparação esse ano. Então, obrigado, Flávio, pela dica que você deu. Eu falo que essa lista rápida ela funciona principalmente para matérias que você não precisa fazer muita conta, né? Então, matemática, física, às vezes vai ser um pouco mais difícil, mas isso é principalmente para essas matérias tipo português, ciências humanas, que são aquelas questões longas, mas que não necessariamente elas são de muito raciocínio, muita conta, não tem que fazer nada muito de estruturar a questão. Então, talvez para matemática dê para você usar isso mais como como que eu posso dizer, mais para estruturar a questão na sua cabeça da forma mais rápida possível, não chegar realmente no resultado final, né? Mas é possível também, porque assim, tem muitas questões que se repetem todos os anos no Enem. Acho que uma questão que tem caído muito nos últimos anos é uma questão que ele te pede
por exemplo, ele fala que você tem uma média de altura de um time, ou então uma média de alguma coisa, e aí tira uma determinada altura dessa média e acrescenta uma outra variável, assim, uma outra altura, e pede para você calcular a nova média. Isso é uma questão que eu percebo que tem aparecido muito no Enem, assim como ela, vários outros tipos se repetem. Então essa questão do treino é muito importante, porque até na matemática a gente consegue bater o olho numa questão e falar, não, essa questão aqui é daquele jeito. Gente, exatamente. Então, a terceira dica, basicamente, é priorização nos estudos. E tem um conceito muito que é muito confundido, tem muitos canais do YouTube até que falam sobre isso, eu até discordo um pouco de algumas coisas, que a priorização ela não depende apenas do que mais cai. O que mais cai é super importante. Lógico, você não vai ficar querendo estudar coisas que não caem, mas ela depende de um fator pessoal. Ela depende do que você sabe. Porque se uma coisa cai muito e você sabe muito, o que você está fazendo estudando aquela coisa? Isso acontece muito com o estudante de medicina. O estudante de medicina adora estudar química e biologia, principalmente. Então você pega, por exemplo, biologia, o cara vai lá e vai ficar 4 horas estudando biologia e fala assim: olha como eu estou estudando, estudo 12 horas por dia. Você vai ver metade do dia do cara é biologia. Só que o cara já tira, ele já está fazendo simulado, acertando tudo de biologia, ou errando uma questão. Isso não é priorizar os estudos. Priorizar, infelizmente, é estudar muitas vezes o que você não gosta, é estudar o que você menos sabe, é estudar coisas que você não se sente tão confortável. Porque se você se sente confortável, você não precisa estudar. Essa, mais ou menos, é uma coisa que eu aprendi e fez muita diferença durante a minha preparação. Uhum. Eu concordo muito com você nessa última afirmação. Inclusive, eu queria acrescentar que eu também vejo muito a galera falando: ah, estude o que mais cai no Enem, só estude o que mais cai. Só que às vezes a gente esquece também que, por exemplo, funções caem muito no Enem. Todo ano cai uma questão de função, então de geometria plana, por exemplo. Mas se você não sabe a matemática básica, não adianta você pegar ali um capítulo do livro de geometria plana que você vai ficar perdido de qualquer forma. Então, assim, tem algumas coisas que além disso tem um pré-requisito também e você tem que englobar nos estudos. E esse é até um ponto interessante, né? Eu pensei muito a respeito disso, porque uma coisa que eu coloquei como missão pessoal era criar uma metodologia que fosse passo a passo. Então, realmente criar um guia, vamos dizer assim, de como estudar para o vestibular, mesmo que você estivesse começando ou já um pouco mais avançado. E quando você está começando, realmente, você precisa de base. Mas por incrível que pareça, não tem tanta coisa que exige base assim. Matemática e física são matérias que exigem um pouco de base. Química exige base em algumas partes específicas. Mas as outras, a maior parte das matérias quase que você consegue estudar de forma independente. Biologia tem algumas coisas que são dependentes. Geografia, poucas coisas também são dependentes. Talvez geopolítica é um pouco de ter uma certa sequência. História tem uma sequência, mas muitas vezes você não precisa estudar na sequência necessariamente. Então, é um pouco de um mito você pensar que você precisa estudar tudo na ordem. Esse é um mito que eu tento combater bastante, porque se você estudasse tudo na ordem, você sempre vai estar estudando de forma não eficiente. Beleza, você pode passar no vestibular, você pode ter um bom resultado, mas tenha certeza que você estudou muito mais do que você precisaria ter estudado, ou você deixou de estudar as coisas realmente importantes por ter focado em coisas não tão importantes. E por isso que tem que tomar muito cuidado com essa coisa de estudar na ordem e seguir o cronograma genérico de cursinho. Eu falo muito assim, o cronograma genérico, o cronograma que serve para todo mundo, não serve para ninguém. Porque se o cronograma está escrito para todo mundo a mesma coisa, como que você pode dar o mesmo cronograma para uma pessoa que vai prestar medicina, engenharia, ou uma pessoa que acabou de começar, uma pessoa que já está prestando há 3 anos? Como que isso funciona? Para mim, isso não faz sentido. Então, realmente, tem que existir personalização no estudo. Não existe estudo eficiente, não existe estudo de alto nível sem personalização. É impossível. Concordo. Concordo plenamente. E, inclusive, no caso, por exemplo, eu e o Flávio temos canais aqui no YouTube falando sobre prova de vestibular, sobre prova do Enem. Eu acho que, assim, o grande objetivo dos nossos canais é passar as nossas experiências e, por exemplo, o Flávio está trazendo dicas muito incríveis aqui, mas eu fico até receoso em alguns vídeos. Por exemplo, teve um vídeo agora recente que eu postei que eu falei, eu baixei esses livros aqui. E eram livros de matemática. Só que eu baixei pra, tipo, ver um assunto específico e a galera já saiu achando que não. Ah, ele vai estudar os livros inteiros. A galera falando, você tem que estudar esse livro de capa a capa e quer fazer a mesma coisa porque acha que vai dar certo. Não, sabe? Você tem que a gente está aqui passando mais experiências, essas dicas mais gerais que funcionam, mas você tem que buscar se conhecer como estudante e descobrir o método que melhor se aplica para você, que melhor vai funcionar para você e vai ser diferente, com certeza vai ser diferente do meu método, do método do Flávio. Lógico, baseado, quem sabe, em umas dicas mais gerais, mas vão ter várias peculiaridades que vão ser só suas.
Até eu acho que considerando esses elementos de você estudar o que você menos sabe, o que mais cai, isso é o que gera personalização. É lógico, não dá para eu chegar para você e falar o que, que é isso. Eu só consigo falar isso para meus alunos de mentoria, né? Que realmente eu conheço eles. Não tem como eu chegar para uma pessoa aleatória, vamos dizer assim, e dizer quais são as matérias que essa pessoa precisa estudar. Mas é aí que tem o papel do diagnóstico, é você se testar. Se você não se testar, você não sabe o que você não sabe, né? Vai ter dúvida sobre o que você tem dúvida. Essa que é a ideia, mais ou menos. Então você precisa fazer simulados, você precisa fazer testes para poder dizer assim, olha, essa é a minha performance, esse é o meu desempenho. A partir daqui, o que eu vou fazer? E não simplesmente achar que alguém, um cursinho, vai poder te dar isso de forma pronta, entendeu? Uma coisa, eu gravei um vídeo sobre isso. Inclusive, se vocês não estão inscritos no canal do Felipe, pelo amor de Deus também, né? Que a gente está passando todo esse conteúdo aqui. Vocês não estão inscritos, não deram like ainda, você está perdendo seu tempo aqui, por favor, né? Mas, basicamente, até eu gravei um vídeo no canal que eu falei sobre proatividade. Eu acho que proatividade é a coisa mais importante para um vestibulando. Porque não adianta você querer que venha tudo pronto na sua mão. Que o cursinho passe para você uma metodologia pronta. Você vai ter que usar metodologia boa, uma metodologia que você acha que funciona para você, mas você vai ter que aplicar ela na prática. Ninguém vai aplicar por você. Ninguém vai estudar por você. Não adianta você assistir uma aula e achar que a aula é melhor, então eu estou aprendendo mais. Não. Quem aprende é quem realmente faz exercício, é quem se testa, é quem se conhece. Então, essa mais ou menos é a ideia que eu falo. O diagnóstico ele tem um papel muito importante. Então, se conheça, mas se conheça na prática mesmo. Se conheça em nível de cada uma das matérias, cada um dos conteúdos, entenda onde que eu tenho oportunidades de melhora. Quais são os conteúdos que eu posso ganhar mais nota? Acho que essa foi um pouco da visão que eu tive quando eu estava prestando vestibular. Perfeito. E você pode prosseguir, Flávio. Você está dando dicas ótimas, você pode continuar. Maravilha. E acho que a última dica que eu quero dar, só que na verdade não é nenhuma dica, é mais uma palavra de motivação, é que a gente está agora aí mais ou menos no meio do ano, a gente não sabe a data do Enem desse ano, a gente não sabe se a FUVEST vai mudar de data e tudo mais, mas o que eu falo é, o segundo semestre é o mais importante. Por que eu falo isso, né? Porque muita gente chega nessa época do ano, principalmente esse ano que foi um ano todo atípico, né? Que o Enem terminou, aí o SISU terminou em abril e teve lista de espera e tudo mais. O que eu falo que é muito importante é o segundo semestre, independente do seu primeiro, tem o potencial de te colocar na faculdade. Ainda dá tempo, essa que é a questão. Eu já vi alunos que com uns 4, 5 meses de estudo conseguiram um aumento expressivo de pontuação. Lógico, isso significa que uma pessoa consegue passar em medicina do zero com 3 meses de estudo? Provavelmente não. Não é uma coisa que nunca aconteceu, mas é uma coisa que é pouco provável. Agora, é possível você com uma base boa, já tirando aí seus 60 na FUVEST, por exemplo, aumentar para 75 em 6 meses? Totalmente possível, já havia acontecendo. Ou no Enem mesmo, é possível aumentar a matemática de 30 acertos para 40 acertos em 3 meses? Já havia acontecendo também, é possível. Então, o que eu falo é, o segundo semestre bem feito, lógico, se ele for complementado por um primeiro semestre bem feito, não tem nem muito o que falar, mas ele consegue recuperar muito do que foi feito num mau primeiro semestre. Então, pega todas as dicas que foram dadas nesse vídeo, as dicas dos canais do YouTube, desse canal, do meu canal, todos os canais aí bons de educação, e começa a aplicar a partir de agora. Não perde tempo. Essa que é a questão. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que esse vídeo vai ser a abertura dos teus olhos, assim. Vai ser o momento que você vai poder dizer, olha, eu quero passar no vestibular, eu vou começar agora, custe o que custar, e agora é o momento. Assim, não deixe isso para depois, é preciso aplicar tudo isso na prática. Exatamente. E, gente, dá tempo, sim, sabe? Se a gente for olhar agora, 4 meses que você tenha para estudar, 4 meses são 120 dias. 120 dias dá para fazer muita coisa. Então, assim, você consegue, lógico, tendo uma metodologia que funcione, você consegue ter um resultado muito expressivo. O Flávio tá aí para provar isso. E não caiam nessa de, ai, nossa, eu já não estudei até aqui, então não tem mais jeito para mim. Tenha foco e comece agora mesmo. Ainda dá tempo, sim, de você conseguir um resultado muito bom no Enem desse ano. Então foi isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha servido para clarear muitas das coisas relacionadas à prova do Enem da FUVEST para vocês. Eu acho que esse vídeo teve dicas maravilhosas. Eu espero muito que vocês apliquem elas nos estudos de vocês. Eu, com certeza, vou aplicar muitas delas nos meus estudos. Queria agradecer imensamente ao Flávio por ter participado desse vídeo. Então, muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!